Action! Metendo o nariz no filme alheio. Take 1. Action! Olá, amigos do Faro Frame. Estamos aqui mais um dia para falar dos clássicos do cinema com o filme Os Bons Companheiros. Curiosidade número 1. A cena do comercial das perucas Maury foi a única cena não dirigida por Scorsese. Para dar um ar mais genuíno, Scorsese chamou Stephen Paca, que filmava propagandas na televisão, para dirigir esse comercial. Número 2. A famosa cena de Pesci que ele pergunta: "Sou engraçado como? I'm funny how?" Não estava no script original. Ela foi incluída baseada em algo que acontecera com o próprio Joe Pesci. Well, I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you? Curiosidade número 3. De acordo com Nicholas Splash, alguns mafiosos foram contratados como figurantes para dar autenticidade às cenas. Os mafiosos deram Warner Bros. Números falsos do seguro social e ninguém sabia como eles receberam seus contra-cheques. Tem que aprender aqui com os políticos brasileiros, né? Número 4. Os pais de Martin Scorsese fazem participações especiais nesse filme. Catherine Scorsese, que é a sua mãe, interpreta a mãe de Tommy no filme. E quando ele a dirigiu nessa cena, ele não disse a ela que os personagens tinham acabado de matar uma pessoa e escondido o corpo no carro. Então ela agiu de forma tão ingênua quanto sua personagem deveria agir de fato. Já o pai, Charles Scorsese, aparece como Vinny, o homem na prisão que faz o molho de tomate que Henry achava que tinha muita cebola, mas ainda assim era um bom molho. Vinny está mais tarde presente na execução de Tommy. Curiosidade número 5. O filme é baseado no livro Wise Guy. O plano inicial era que a adaptação do filme tivesse o mesmo título. No entanto, havia um problema com isso. Já havia um filme de Brian De Palma de 1986 chamado Wise Guys e um programa de TV com o mesmo nome, chamado Wise Guy de 1980. Curiosidade número 6. Segundo todos os relatos, o associado da família criminosa de Lucchese, Thomas DeSimone, retratado por Joe Pesci como Tommy DeVito no filme, era tão implacável, explosivo e assassino quanto o personagem. Ainda assim, havia algumas diferenças importantes entre o personagem da vida real, DeSimone, e Joe Pesci. Em primeiro lugar, DeSimone tinha 1,87 m de altura, pesava mais de 100 kg, contra 1,62 m de Pesci. Além disso, Pesci tinha quase 40 anos quando assumiu o papel, enquanto DeSimone teve seu fim trágico quando tinha apenas 28 anos. Número 7. Apesar de apenas 5 assassinatos aparecerem na tela, a violência de Goodfellas foi um pouco demais para os padrões do Instituto MPAA. Então 10 frames de sangue tiveram que ser cortados do filme para baixá-lo para uma classificação um pouquinho melhor, que era apenas Restrict. Número 8. O filme só ganhou um Oscar, o de melhor ator coadjuvante. Pesci nem sonhava em ganhar o prêmio. Quando seu nome foi anunciado como ganhador, ele não tinha nem discurso preparado, e tudo o que disse foi isso. Oh, it's my privilege, thank you. Pedro, nos apresente a ficha técnica. A ficha técnica, Gustavo, estrelando Robert De Niro como Jimmy Conway, Ray Liotta como Henry Hill, aliás, ele é o principal, e fantástico Joe Pesci como Tommy DeVito, e o diretor é Martin Scorsese, obviamente. Sim. Gustavo, deu dinheiro? Espero que sim, porque é um grande filme. Orçamento de 25 milhões e receita de 47 milhões. Um dobro quase. 1 para 2, né? Tá bom. Tá É bom, o dobro tá bom. Prêmios. Prêmios. Ganhou 1 de 6 indicações ao Oscar, ganhou como melhor ator coadjuvante, Joe Pesci. Que é o que não fala nada, né? Quando E vai temos agradecer o Oscar lá. O BAFTA de 7 indicações ganhou 5, aí ele Aí mandou ver. arrebentou, né? Que foi melhor filme, direção, figurino, montagem e roteiro adaptado. Muito bem, Gustavo. Pedro, tem alguma história? Tenho várias, Gustavo. Vamos, Preciso de então. meia hora pra falar. Manda bala. Bom, esse filme é baseado numa história verídica, mas no romance do Nicholas Pileggi. Romance não, uma biografia, né, do Nicholas Pileggi, que conta a história desse rapaz, Henry Hill, que fez tudo aquilo que está no filme. Tudo aquilo que está no filme realmente aconteceu. Existem pequenas coisas exageradas. O personagem principal é o Henry Hill, que ele é um cara, se não me engano, ele é irlandês, né, de descendência irlandesa. Ítalo-irlandês. E ele, obviamente, não pode ser um membro da máfia, não pode ser um made guy, né? Porque ele não é italiano.
O que foi exagerado nesse filme? O próprio Henry Hill. O Henry Hill ele nunca teve essa grande importância no crime organizado. De fato, ele está lá envolvido no roubo da Lufthansa, que é contado no filme. E ele tem uns pequenos golpes lá que ele dá para ganhar dinheiro. Ele tem que fazer grana para. Ele tem associação com a máfia, apesar de não ser um membro efetivo. Mas primeiro que ele nunca foi tão bonito quanto o Ray Liotta é. Nunca teve aquele charme. Charme, né? Ele não tem nada, ele não tem aquele charme todo, ele não tem aquela importância toda, ele não tem aquela amizade toda que ele tinha, aquela coisa de o Paul Vario, né, que é o Cícero lá, que na verdade ele é Paul Vario, na verdade, o chefão, que trata ele como um filho, ele não tem nada daquilo. Ele, como conta no filme, ele tem muito problema com droga e álcool. Ele é um daqueles caras que tá o dia inteiro, não sei se você já viu o filme do The Doors, o Morrison lá, quando ele passa o filme inteiro embriagado. O Henry Hill era mais ou menos esse cara. E aí o que acontece? Ele deda a galera da máfia vai pra prisão, ele também vai pra prisão, depois vai pra proteção à testemunha. Na época que ele tá na prisão, quando você deda alguém da máfia, a máfia não perdoa e põe tua cabeça a prêmio. O mesmo aconteceu com ele. Só que ele era tão insignificante que ele tava na prisão, adivinha quem tava na mesma prisão que o Henry Hill? O nosso amigo Michael Franzese, que está no filme. And Mikey Franzese. That guy, yeah, I want to see him. Sim. Né? E também é o nosso informante aqui de assuntos da máfia. Né? Ele tem um canal dele lá no YouTube. Ele vê o Henry Hill. Não que ele saiba que é informante nosso, né? Não, ele vai cobrar. Ele tá na mesma prisão do Henry Hill. Ele vê o Henry Hill, em tese, ele tem que matá-lo, porque ele tá lá na prisão e a máfia lá, a família dele, dá a voz de, cabeça prêmio. Manda lá. Ele, pra não entrar em confusão, porque se ele mata, ele vai ficar mais tempo na prisão. Ele finge que não vê. Mas ele troca o olhar com o Henry Hill, né? Provavelmente o Henry Hill vai lá no chefe da prisão e fala, você tem que me tirar daqui porque já me viram. Quem te viu? Michael Franzese. O diretor da prisão chama Michael Franzese e fala assim, você viu alguém que você conhece aqui? Aí ele fala, não vi ninguém. Não viu ninguém? Viu o Henry Hill, porra. Então vou ter que te trocar. Aí o Michael Franzese me trocar de prisão, trocar de prisão. Mas não me troca de prisão. Que era uma prisão ótima, perto da casa dele, os familiares visitavam. Sim. Ele estava em casa ali. Prisão é importante, essas coisas você estar em casa. Né? Aí fala, pô, você vai me tirar daqui? Tira ele. E o Henry Hill, de fato, é tirado daquela prisão. Só que depois, quando ele está no programa de proteção à testemunha do FBI, ele começa aos poucos a meio que cagar para esse programa. Então ele começa a sair na rua, coisa e tal. E começa a se drogar, meio que voltar ali para os pequenos crimes. O FBI, vendo isso, não vê necessidade mais de proteger. Porque quando você está no programa de proteção à testemunha, você não pode cometer crime, não pode se drogar. Regra, né? Exatamente. Regra, né? Então o FBI lava as mãos. Você que se vira, né? Só que o Henry Hill, ele por essa falta de importância, e depois mesmo de passar muito tempo, ninguém matou ele me fala, deixa esse cara pra lá. E ele começa a aparecer em programas de TV, programas de rádio. Ele não se esconde mais, né? E sempre embriagado. Senhora. E ele começa a se deteriorar. Ele morre em 2015, se não me engano, ele morreu recentemente. Mas era um cara que foi no filme retrata como um puta galã. Ele não era das altas, né? E você, o que você vai falar? É uma história interessante que esse filme ele tem influência em vários setores da cultura pop, digamos, né? E um deles inspirou a série Sopranos. Ele inspirou a série Sopranos? Ele inspirou o diretor David Chase a fazer a série de televisão da HBO, né? Que é uma das melhores séries de todos os tempos. E disse que o Goodfellas é um filme importantíssimo para ele, que ele é engraçado e brutal ao mesmo tempo, uma coisa muito real, né? Que não é só aquela violência, ele mostra a máfia como se fosse no dia a dia, né? Apesar dessa visão que você comentou que ele mostrava o Liotta lá como um cara, um super gangster, né? Ele não era, mas dava a visão da máfia. Mulheres, coisa e tal. E aí mistura essa questão da brutalidade, da violência, coisa do dia a dia. E tem aquela cena que eles voltam, que ele tinha matado o cara, estão lá no carro,
para na casa da mãe que era o personagem de Joey Pesci, a mãe lá prepara uma comida. Inclusive, aquela senhora era a mãe do Scorsese. Tá nas curiosidades. E aí fala lá pra ela que... Não fala nada pra ela, né? Porque ela fica super natural, que ela tá super inocente, né? Não fala assim, ó, essa cena aí tem um cara morto lá dentro do carro. Não, deixa rodar. Você sabe que essa senhora, ela aparece no Poderoso Chefão 3. Parece também. Passou esses dias. E aí os Sopranos usaram muito dessa fonte do filme de inspiração. Não vamos falar que copiou, né? Porque é outra história. É outro estilo, né? História. Quer dizer, é o estilo, mas é uma outra história. Só que a mesma atriz que é a mulher do Ray Liotta, do Henry Hill, faz a psicóloga no Soprano. Então, aí vem a questão do último ponto dessa curiosidade, que 27 atores do filme foram usados na série. Sim. Então você imagina, né? Aquele cara que leva o tiro no pé, ele é o... Esqueci o nome, agora não vou lembrar o nome dos personagens, mas ele é o sobrinho do Soprano, um dos principais. Então, é legal que da onde saiu o Sopranos, pra pensar, né? Veio daí. Gustavo, você tem mais história, não? Não, eu tô por aqui. Pra fechar aqui, é o seguinte, você sabe que filme de máfia, todo mundo... Se você vai fazer um filme de máfia, você tem que falar com um certo sotaque, né? O sotaque da máfia, que é uma mistura do sotaque ali de Nova Jersey... Nova Jersey é bom, New Jersey, Nova Jersey com Nova York, um pouco assim mais italianado, né? Eu queria ver se você consegue falar algumas frases chaves. Você que é um cara que fala inglês, e aqui são frases curtas, não tem nada assim que precisa de... Até quem não fala inglês. Vai ser repeat after me? Repeat after me, repeat after me. Então assim, você tenta falar, inclusive isso aqui acontece no filme de máfia, só que é uma comédia que chama-se Mickey Blue Eyes, com Hugh Grant, que ele é um cara inglês, e ele o sogrão dele é da máfia. E o sogrão tenta ensinar ele a falar como mafioso. Máfia mês. E ele fracassa, obviamente. Mas aqui eu quero ver se você pega o jeito... Primeiro vamos entrar no personagem, tá? Então você é um cara meio brutal. Assim, brutal, desse jeito aqui. Nova York. Tá? Você é malandro. Malandro, tá? Aqui eu tô com o chapeuzinho aqui. Já tá um exercício aqui. Então, uma frase clássica de mafioso é a famosa... Eu vou falar assim, o sotaque é o forget about it. Só que você tem que falar assim, forget about it. Sacou? Sem R's. Forget about it. 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 Nada mal. Agora tenta esse aqui, ó. Get the hell out of here. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, mas tem que falar assim, get the hell out of here. Get the hell out of here. Daí foi quase um japonês. Aqui, ó. Tem que falar get the hell out of here. Get the hell out of here. Get the hell out of here. Forget about it. Forget about it. Esse forget about it é usado em várias situações, não significa só esqueça. Forget about it. Agora tem uma aqui, ó. Isso aqui todo mafioso tem que falar isso aqui. Não existe mafioso. Sabe como você identifica alguém que é da máfia sem falar que esse cara é da máfia? Você fala assim, he's a friend of ours. Aqui, ó. He's a friend of ours. He's a friend of ours. Isso, mas... He's a friend of ours. Look at this guy over here. He's a friend of ours. Friend of a friend, not a friend of ours. Okay, when I introduce you, I'm gonna say, this is a friend of mine. That means you're a connected guy. Now, if I said instead, this is a friend of ours, that would mean you were a made guy. Look at this guy Look at this guy here. He's a friend of ours. He's a friend of ours. Fala pra gente, Pedro, qual é a sinopse do filme? Resumo geral. É a história do Henry Hill desde moleque. Quem sempre quis ser da máfia via como... Esse Henry Hill, ele é um cara que morava lá perto dos italianos lá da máfia. E ele acha a máfia uma coisa glamurosa. Ele começa a se associar à máfia desde moleque. E começa de pequenos furtos, ele vai crescendo, ele vai... No filme ele é um cara pivô, né? Importante, né? Que tem outros caras pivô ali. Isso. Até a vida dele entrando nas drogas, a bebida, a degradação, e ele vai pra prisão. Esse é o fim do filme, ele termina na prisão. É isso aí. O fim do filme. Um abraço, galera. Valeu. Action! You deserve Ugats. You deserve Ugats. Forget about it. Forget about it. Come on. Am I funny? How the fuck am I funny? Funny how? I amuse you? You laugh, you drunken prick, stupid, you bastard, you.